Olá gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Teve gente que me pediu pra fazer esse tipo de vídeo, não entendo muito bem o porquê, mas porque toda forma de ajudar é válida e aqui vou ajudar vocês a como perder o medo em apresentações, ou melhor, vou contar minha experiência de como que eu perdi o medo em apresentações. O meu não tem essa de, estude muito, domine o conteúdo, treine várias vezes, isso aí todo mundo fala. O meu objetivo não é falar isso, ok? O meu negócio é um pouquinho mais específico, não é falar só sobre isso. Na verdade não vou falar isso. É porque todo mundo fala, você encontra qualquer tutorial da vida aí. Não sei se vocês me conhecem, se cair de paraquedas aqui, meu nome é Lucas, eu sou professor de informática. Hoje em dia eu ministro aulas de informática no conceito até do mais simples até o mais complexo, desde algoritmo de ordenação, enfim. E hoje eu vou falar, na verdade, como que eu perdi esse medo de apresentação, como que eu perdi esse trauma. Primeira coisa que tem que ser ressaltado aqui, cara, ninguém sabe que você não sabe. Não sei se as pessoas acabam... Isso acontece muito em apresentação. Vamos imaginar que numa teoria que você já sabe seu conteúdo, tá? Isso é meio óbvio, eu não vou falar. Você precisa saber o que você vai falar. Tem aquela frase, se você não tem nada a falar, não diga nada. Mas se você vai apresentar algo, é porque você tem que apresentar algo. Nossa, é meio intuitivo isso. Mas você tem que apresentar algo e você tem que dominar aquele conteúdo. Então, cara, isso já tá em base, tá? Você dominou o conteúdo. Isso aí você usa a sua técnica pra poder dominar seu conteúdo, ok? Ninguém sabe que você não sabe. Essa frase é icônica. Por quê? Pensa o seguinte, se ninguém sabe que você não sabe, então teoricamente, pra eles, você sabe. Pensa comigo, acontece muito em apresentação de as pessoas falarem desculpa, eu esqueci o que eu ia falar. Ou desculpa, tá explicando no meio da apresentação e falar, desculpa, eu esqueci. Ou então fica aquele silêncio. Sabe, aquele gri, aquele extremo, aquela tensão de você tentar lembrar as coisas. Cara, a primeira dica que eu dou, se esqueceu ou se falou alguma coisa errada, não corrige. Vai em diante, cara. Continua. Porque a plateia não sabe que tá errado. Tá, se você está sendo avaliado, depois você vai ser avaliado para isso. Mas a quem tá te assistindo não sabe que você errou. Eles estão aprendendo com você. E erros acontecem. E cara, você explicou uma coisa errada, você esqueceu uma palavra, você esqueceu um termo importante. Não fala desculpa. Isso caga a tua apresentação em um nível em que, cara, tu fica muito restrito, sabe? Então fica claro que aquela pessoa não estudou. Sacou? Então, evitem isso, tudo bem? Outro erro foda que todo mundo comete é a questão da expressão corporal. Mano, não sei se você deve ter visto em algum vídeo coach da vida aí, que os caras falam que você vai virar o Silvio Santos da noite por dia. Cara, você esquecer que o seu corpo faz parte da tua expressão, te deixa em um estado, tipo, como se você fosse um robô. Então, muito cuidado com a expressão. Vocês reparam, todos os vídeos que eu faço, eu tô mexendo a mão. Isso é algo que eu não consigo controlar, inclusive até quando eu não tô apresentando. Quando eu tô conversando com as pessoas, eu faço essa mania de ficar mexendo a mão. Isso é comum pra mim. Tá? Então, muito cuidado com a parte da expressão corporal. A dica que eu dou é, mano, vai falando e conforme você for falando, vai tentando deixar o teu corpo no mesmo volume da tua voz. Eu sei que isso é meio estranho de falar, mas olha, repara que quando eu falo mais alto, eu falo uma palavra que tem uma expressão maior, a minha mão ela sobe mais, sabe? Tipo, ela se movimenta mais rápido conforme as palavras que eu vou dizendo. É como se eu deixasse a minha expressão corporal no volume da minha voz. Então, tipo, isso ajuda, isso passa uma credibilidade. Porque assim você tá mostrando que você tem confiança no seu corpo e mostrando que você tem confiança no conteúdo. Ou seja, você sabe o que você tá falando, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Tem muita gente que comete esses erros. E, mano, não inventa de apresentar com a mão presa assim, mão atrás. Você não tá tomando em quadro, pô. Cara, tem uma vez que eu vi uma apresentação de um cara que ele simplesmente colocou a mão pra trás e apresentou a apresentação inteira com a mão pra trás. Mano, não faz isso, tá? Seu corpo faz parte da tua expressão. Ó, se liga. Seu corpo faz parte da tua expressão, bem? Não olhe diretamente pra quem te assiste. Que você olhar diretamente pra quem te assiste. Cara, se eu ficar olhando pra vocês agora diretamente, tipo, se eu chegasse mais perto, eu tenho certeza que vocês iam ficar meio tensos. Por quê? Tem gente que não tem esse costume, não consegue olhar diretamente pra uma pessoa e tá tudo bem, isso faz parte do processo. Encarar uma pessoa diretamente já tem pesquisas que mostram que isso tira um pouco o nosso foco, porque a gente começa a prestar atenção em detalhes naquela outra pessoa e tira a gente de onde a gente estava. E isso é comum, então evita olhar diretamente nos olhos da plateia, nos olhos do público que você está explicando. Evita. Olha direto para um ponto, sabe? Isso aqui é muito prático. Foca no horizonte básico, assim, sabe? Foca sem ser os alunos, foca no horizonte que tu tá vendo, na sua visão de cima, assim, tá ligado? Só que também não inventa de sair pagando de doido e ficar olhando pra lá e pra cá, como se tivesse perdido. Não é assim também, tudo bem? Mas não olha diretamente. Tem pesquisas que provam que se você olha diretamente uma pessoa, você perde seu foco. Tem gente que até fica meio maluco, porque acaba prejudicando o psicológico. Tem uma pesquisa, eu acho que aconteceu em 2018, se eu achar ela, eu coloco na descrição, em que eles colocaram 10 pessoas de frente, 5 de cada uma de frente pela outra, deixar elas se encararem por uns 40, 50 minutos. Depois foi provado que as pessoas saíram de lá meio que traumatizadas. Elas ficaram tipo,
como, tipo, decoraram detalhes do rosto da outra pessoa, ou então tiveram pensamentos, assim, digamos, não dos mais saudáveis possíveis. Então, muito cuidado em relação a olhar no olho das pessoas, tá? Eu sei que às vezes dá vontade, mas não faz isso. Ah, Lucas, eu consigo de boa, não faz diferença nenhuma. Cara, tudo bem, se você consegue, beleza, mas a dica que eu dou pra você é não fazer isso. A última dica é meio óbvio, gente. Todo mundo é capaz, tá ligado? Tipo, tem gente que fala que não é, mas todo mundo é capaz de apresentar, sabe? Faz parte do nosso instinto. A gente nasceu no meio da comunicação. A nossa evolução, ela condiz a comunicação. Se não fosse a comunicação, a gente não teria evoluído como a gente tá hoje. A gente tem um meio de comunicação exclusivo. Outra linguagem corporal, linguagem vocal, a gente tem questão de sobrevivência, em questão de... A gente é o único animal que consegue se comunicar com mais facilidade. Tem uma forma de comunicação incrível. Então, cara, isso é instinto, tá em você, tá ligado? Faz parte do seu processo. Então, você tem a habilidade de se comunicar. Às vezes você tem medo, às vezes você fica agoniado, você tem traumas, mas, cara, tá em você, tá no seu instinto. Biologicamente falando, a gente é um ser comunicativo, a gente vive em sociedade. Caso ao contrário, no processo seletivo, por exemplo, lá uns 10, 20, 30 mil anos atrás, a gente poderia simplesmente ser extinto se a gente não se juntasse a algum grupo ou não se comunicasse. Então a gente desenvolveu isso, essa comunicação, com o objetivo de sobrevivência, e faz parte do nosso instinto, tudo bem? Explicando um pouco sobre a minha experiência, eu era muito ruim em apresentação, é sério. Eu tive muita dificuldade com a apresentação, porque eu sempre ficava muito receoso do que eu ia falar. Desde o ensino médio, fez parte da minha vida, no nível em que eu ficava assustado com qualquer coisa que eu fosse apresentar, é sério. E aí, com o tempo, eu fui passando a vida, terminei meu ensino médio, e nisso que eu terminei meu ensino médio, junto com um técnico lá, eu fui contratado para uma vaga de emprego. E essa vaga era ministrar aula, ou seja, eu estava um pouco receoso em relação à apresentação, porque, cara, se eu fugia de apresentação na escola, quem dirá ter que apresentar todo dia um conteúdo novo. E o melhor, além de apresentar, ter que ter certeza que as pessoas que estão te ouvindo entenderam. Então, mano, pra mim, foi um negócio que eu tive que aprender na prática, tá ligado? E depois que eu consegui entender, a minha vida ficou muito mais de boa. No contexto de que eu usei essas habilidades pro meu meio social. Então, tipo, cara, quando eu tô com os colegas, com alguns amigos, ou até mesmo com a minha esposa, cara, eu falo coisas, por mais que são aleatórias, a forma com que eu falo tem uma expressão muito forte, porque, cara, eu tenho a expressão corporal, eu tenho o objetivo de fazer com que aquela pessoa entenda o que eu tô falando, sabe? Então, isso é uma coisa que eu ganhei com o tempo aprendendo a ministrar aula. Não tô falando pra vocês que vocês têm que ministrar aula pra aprender a apresentar, mas eu tô falando de que se você seguir essas dicas que eu vou passar ou que eu já passei pra vocês, tenho certeza que vocês vão notar a diferença, tá? Confia em mim, vocês vão notar a diferença. Bom, esse foi mais um vlog, né? Alegria. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Isso aqui é um vídeo que eu queria fazer há um tempo, mas não tive muito tempo. Então eu fiz agora. Então, gente, até o próximo vídeo.